direto do recinto da AgriShow 2024. Nós estamos aqui direto com a nossa programação, a maior cobertura jornalística aqui pela TV Tati. Eu sou a Cissa e nós ficaremos juntos até logo mais ao meio-dia. E eu já convido você a participar aqui da nossa programação através do WhatsApp, através das nossas redes sociais, porque sim, estamos ao vivo pelas redes, pelo Facebook e também pelo canal do Grupo Tati no YouTube. Eu estou aguardando a sua mensagem, a sua participação. E olha só, meu entrevistado hoje, ele é engenheiro agrônomo, é professor titular da Faculdade de Administração da USP aqui em Ribeirão Preto, da Fundação Getúlio Vargas e fundador da Harvard Agribusiness School e também especialista em estratégia do agronegócio. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Marcos Fava Neves. Prazer em recebê-lo. Prazer em estar aqui é enorme, viu, Cissa? Obrigado e parabéns vocês por essa cobertura maravilhosa que estão fazendo aí na AgriShow. Professor, o termo agronegócio, ele surgiu em 1957, lá nos Estados Unidos, e é relativamente novo aqui no nosso Brasil. Você vê, Cissa, que ele é bem mais velho que a gente, né? Deixa eu explicar para as pessoas aí, porque acho que isso é básico para a sociedade poder entender, para você poder entender o que é o tal do agronegócio, o que é o agro, que a gente resume, né? Em vez de falar agronegócio, a gente fala agro. Em 1954, ele foi conceituado lá nos Estados Unidos por dois professores, o John Davis e o Ray Goldberg. E em 57 eles escreveram um livro com esse conceito. Eu tenho o privilégio de ter o original desse livro guardado lá em casa. E aí, qual que é a diferença então? Quando eu pergunto para você, agricultura e agro significa a mesma coisa? Qual que é maior? Então, a agricultura é um elo do agro. A agricultura é muito menor do que o agro, porque a agricultura é aquilo que a gente faz na fazenda. É a produção de boi, a produção de frango, a produção de manga, de mandioca, de soja, enfim, é o elo que nós chamamos do dentro da porteira, o dentro da fazenda. O agro envolve também todo o setor de insumos, que a gente fala que é o antes da porteira ou antes da fazenda. Aí nós temos sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas, todos esses tratores, colheitadeiras, drones agora, equipamentos para curral, para ordenha de leite, enfim, tem uma série enorme de indústrias hoje, muito tecnificadas, que vendem para os produtores. Então esse é o elo chamado antes da porteira, que vende para a agricultura, e os dois estão dentro do agro. Maior ainda que o elo antes da porteira, e aí vocês têm contato diário com ele, é o elo pós-porteira, ou seja, depois que os produtos saem da fazenda, até chegar ao consumidor final, também é agro. Então aí nós estamos falando das indústrias, as usinas de cana que fazem etanol, indústria de suco, torrefadora de café, né, as indústrias de lácteos, de iogurte. Aí essas indústrias vendem para os distribuidores, que vocês também conhecem bem, que são os supermercados, supermercado de bairros, hipermercados, né? As lojas de conveniência, açougue, padaria, e aí vai para o consumidor final. Por fim, faz parte também o elo de restaurantes, que nós chamamos da alimentação fora do lar. Então, dentro do lar a gente compra no supermercado e leva para casa. E o elo fora do lar é todo esse elo que faz refeições dentro das empresas, os restaurantes, as franquias que nós participamos e onde a gente come comida ali no local. Então, esse é o agro. Ele é o dentro da fazenda, que é a agricultura, o antes da fazenda, que é todo o setor que eu contei para vocês de sementes, e o depois da fazenda, que são as indústrias, a distribuição, o consumidor final. Cissa, para fechar, quem também faz parte do agro? São os prestadores de serviços, as transportadoras que levam produto, as estocadoras, as certificadoras, as agências de propaganda, escritórios de advocacia, os bancos, todos eles dedicados ao agro, fazem parte, então, desse agro. Vocês estão vendo, então, a complexidade que é, desde da semente até o prato da pessoa em casa, desde a semente até o restaurante, tudo isso aí é o tal do agro que a gente fala tanto e que o Brasil vai tão bem nesse setor aí, abastecendo muita gente no mundo, né? Realmente, professor, é algo muito, muito complexo. Eu até quero aproveitar para fazer essa seguinte pergunta: como que é feito o planejamento para a cadeia produtiva? Então, é muito importante, essa pergunta sua é extremamente desafiadora, porque o Brasil precisa cada vez mais planejar
a sua atividade do agro no sentido de conquistar mais os mercados internacionais. Quando o Brasil faz isso, é muito bom para quem está nos ouvindo, porque a gente está exportando mais ou menos, para vocês terem ideia, produtos que vão desde soja, papel e celulose, suco de laranja, fumo, carne bovina, carne suína, carne de frango, soja, milho, etanol. Boa parte desses produtos, Cício, o Brasil lidera um mercado internacional. Então, é mais ou menos 1,6 milhão de reais por minuto o que o Brasil traz de dinheiro de fora por causa das nossas exportações. Então, é uma movimentação muito grande da economia brasileira, possibilitando o recolhimento de impostos, a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Planejamento é fundamental. Onde que nós vamos estar daqui 10 anos? Quais são os mercados que mais crescem no planeta para que possamos posicionar a nossa oferta? E o Brasil dá muita sorte, porque os mercados que mais crescem no mundo hoje, quando você olha o crescimento populacional, é em lugares, pessoal, que não tem como aumentar a fabricação de comida. Então, cada vez mais vai aumentar a dependência do mundo em relação à comida que é feita aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, e eu terminar a resposta sua sobre planejamento, o Brasil hoje está com 60% da soja que o mundo compra. 60% vem de um país só. Nós vamos chegar a 68% daqui a 10 anos. Hoje, 33% do frango que o mundo compra vem do Brasil. Nós vamos chegar a 40% até 2033. Eu podia falar mais um monte de outros números aqui, por isso que é importante o planejamento. Os mercados pedem a produção brasileira. Nós temos que ter bom planejamento para fazer um processo bem feito e entregar esses produtos, trazer dinheiro para o Brasil, promover o desenvolvimento econômico. Professor, os Estados Unidos eles têm muito orgulho em relação à produção de soja, mas um dado muito importante aí que o nosso Mato Grosso, o nosso estado brasileiro, daqui a pouquinho em relação à soja e também ao milho, vai equiparar ou passar a produção dos Estados Unidos. Isso é correto? É impressionante o que o Brasil aumentou a produção de grãos nos últimos anos, e aí o destaque vai realmente para os estados do Centro-Oeste, às vezes vocês já ouviram alguém falar Mapitobapá, o que significa isso daí? Então, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, são as áreas nossas de fronteira, Cici. Como você falou, nós estamos crescendo bastante. O Mato Grosso talvez seja hoje um exemplo. Em breve, somando a produção só do Mato Grosso, de milho e de soja, vai chegar perto do que os Estados Unidos produzem de soja. O Brasil empatava com os americanos a questão de uns 8, 10 anos na produção de soja. Eles permaneceram em 110 milhões de toneladas, nós fomos para 160 milhões de toneladas. Então, isso é muito importante. Por quê? Por que todo mundo ganha com esse crescimento? Para você fazer um hectare de soja, Cissa, você tem que investir mais ou menos 4 a 5 mil reais. Esses 5 mil reais são distribuídos nas empresas de sementes, fertilizantes, defensivos, mão de obra, diesel. Tudo isso daí, então, recebe esses 5 mil reais para você produzir a soja, exportar e ainda trazer o dinheiro da venda da soja aqui para o Brasil. Então, isso é extremamente importante e você destacou aí, o Mato Grosso hoje, ele brilha perante o planeta como o estado, provavelmente, com o maior desenvolvimento que a gente vê no agronegócio brasileiro. Para você que chegou agora, seja sempre muito bem-vinda à nossa programação aqui direto do recinto da AgriShow 2024, sim, a maior feira do agronegócio da América Latina. E você está acompanhando a minha conversa com ele, que é especialista em estratégia do agronegócio, Marcos Fava Neves. Marcos, em relação, professor, em relação à economia, o agronegócio representa muito no PIB brasileiro, então não dá para separar o agronegócio da nossa economia, se é que ele não carrega o PIB nas costas. Hoje nós temos praticamente aí 1/3 do PIB brasileiro, 1/3 do emprego e metade do que o Brasil vende ao exterior vem do agro, né? Então, realmente a importância é muito grande e é quem mais cresce dando esses indicadores da economia que você está falando. Então, se a economia brasileira deve crescer 2% esse ano, boa parte desse crescimento vem das exportações, do desenvolvimento, do aumento dos mercados aí que nós temos do agro. Então, isso é extremamente importante porque, para nossa sorte, é muito
é interessante se olhar as tendências do planeta, porque se você mirar daqui 10 anos, o que vai acontecer com a comida no planeta? Ela vai sair das Américas e vai para a África e para a Ásia. Então, 80% dos estômagos em 2050, Cissa, vão estar na Ásia e na África, 80%. Olha só, todo o mercado das Américas, Estados Unidos e Europa, nós vamos ser só 20%. Então, é lá que o mundo vai crescer, que vai precisar de comida. E quando você olha os dados das exportações, é incrível ver o que aconteceu com a China, que em 2000 praticamente não comprava nada do Brasil. Hoje compra mais de 50, 60 bilhões de dólares do Brasil. E um conjunto muito grande de outros países, que às vezes as pessoas aqui na região de Ribeirão Preto imaginam que eles não são importantes para nós, como o Vietnã, Indonésia, Bangladesh, né? Todos eles aumentando as compras de produtos de comida do Brasil para 2, 3 bilhões de dólares por ano. Então, realmente, hoje, o que nós temos que mirar em Ribeirão, toda a região, é construir a nossa posição lá e a África também. Apesar da África ter muita terra e ter condições semelhantes à do Brasil em algumas partes do continente, nós temos que ver que a África, para o bem da humanidade, está crescendo também, está se urbanizando. Então, por incrível que possa parecer, todo ano aumenta a importação de comida pela África. Então vai demorar um tempão ainda, até pelos problemas todos que a África tem, para ela se tornar um continente exportador. Por enquanto ela é importadora e vai aumentando ainda a importação a cada ano. Então nós estamos hoje com uma chance muito grande de continuar de forma sustentável a expansão do agro brasileiro para essas exportações aí aumentarem dos 160, 170 bilhões, quem sabe para 250, 280 bilhões de dólares daqui a 10 anos. Professor, sobre uma ótica mundial em relação às questões geopolíticas, por exemplo, acontece uma guerra lá do outro lado do mundo, aqui a gente vai sentir, porque pode faltar combustível, por exemplo. É muito bom a gente... aliás, é bom estarmos sempre atentos a essas questões que sim influenciam direto aqui o nosso Brasil. Ô Cissa, primeiro ponto é o seguinte, nós somos o contrário a qualquer tipo de guerra. Então vamos descontar essa parte, né? São pessoas que perdem a vida, destruição de casas e de um monte de coisa trágica. Nós não vamos comentar sobre a ótica humana, tá? Sobre a ótica humanitária. Sobre a ótica econômica é o comentário que eu queria fazer. E aí é interessante. São movimentos no planeta em que o Brasil ganha e tem movimentos em que o Brasil pode perder. E isso é muito complexo da gente analisar hoje, porque o mundo está muito sofisticado. Tem muita coisa acontecendo a cada momento, né? Essa questão toda da internet, do WhatsApp, as mídias sociais, elas aceleraram o medo, o impacto das pessoas em relação às coisas que estão acontecendo, porque chega muita notícia muito rápido, cria um escândalo, cria uma incerteza muito grande, afeta os preços, afeta os mercados. Então, só para te dar 2 exemplos aqui. Quando teve a invasão, lamentável invasão da Ucrânia, para o Brasil foi positivo, porque são 2 grandes produtores de grãos que tiveram problemas, destruíram infraestrutura comum e no aumento do preço de alguns produtos, entre eles os que o Brasil produz. Então, nós recebemos mais recursos e pudemos exportar um valor maior ainda. Quando teve a confusão entre Israel e o Irã, que, graças a Deus, nesse momento está mais calma, para o Brasil é ruim, porque lá naquela região do Oriente Médio, eles são grandes compradores de comida brasileira. Então, se nós tivermos ali uma guerra regional, que Deus nos livre disso, além da questão humanitária, para o Brasil também não é bom. O Brasil importa muita coisa também de Israel, importa do Irã, fertilizantes. Então, é muito complexo você tentar entender hoje o que faz do empresário realmente um herói. Que além de você, na agricultura, Cissa, ter uma fábrica a céu aberto, às vezes você faz todo o investimento, pessoal, e não chove. Você perde tudo que você fez. Você faz todo o investimento, dá uma incidência de praga e doença na sua lavoura, você também perde. Você ainda tem toda essa questão global, toda essa questão do protecionismo, essa questão que a gente vê da interferência dos mercados, que acaba afetando muito o agro brasileiro também. As eleições, por exemplo, polarizadas ao redor do mundo, isso afeta o agronegócio?
Tem que lembrar que esse ano nós temos eleição praticamente em todo lugar, né? A eleição americana está se mostrando ser bastante disputada, bastante complexa e afeta sim, porque você cria uma incerteza maior, vamos dizer assim, uma beligerância, né, maior aí entre as sociedades e entre os grupos dentro de cada sociedade. Então, eu acho que, por exemplo, se você parte para um cenário da vitória do ex-presidente Donald Trump, a gente tem que lembrar o que foi quando ele teve da última vez. Da última vez ele criou muito conflito com a China. Então, para o Brasil acabou sendo positivo, porque eles puseram cotas, embargos entre os Estados Unidos e a China, e nós temos que lembrar que os americanos e o Brasil são os grandes fornecedores mundiais de comida, e os chineses os grandes compradores. Então, além de tudo, no planejamento, que você já tinha chamado a atenção que tem que ser feito, nós temos que olhar os cenários também com base no ambiente político. No Brasil, eleições municipais este ano. Eleições municipais também vão dar uma chacoalhada no segundo semestre do Brasil, com menos atividade parlamentar, aprovação de reformas, né, e uma parte da nossa classe política envolvida nas disputas municipais. Então, 2024 está se mostrando também um ano complexo aí para o agro brasileiro e para as questões todas do planeta também. Professor, vem chegando a participação sua, Valdir Oliveira, aqui de Ribeirão Preto. Ele pergunta o seguinte: apenas 30% no nosso território é destinado à agricultura e pecuária. Há países onde essa porcentagem chega a 60%. Isso é bom ou ruim? É o Valdir, né? Valdir. Valdir, muito obrigado aí pela sua pergunta. Ela mostra um aspecto que eu peço perdão, esqueci de comentar com vocês em relação à sustentabilidade do Brasil e da nossa produção. O Brasil, para facilitar aqui todos poderem entender, o Brasil tem 850 milhões de hectares, a área total do nosso país. Exageradinho, o agro usa 250. Então, é uma conta fácil de vocês fazerem. 600 milhões de hectares não são usados, são preservados no Brasil. Como a Cissa falou, e a pergunta do Valdir já dava o número, nós temos 2/3 da área do Brasil completamente preservada. Então, nós estamos usando 250 milhões de hectares. E o Brasil pode, Cissa, atendendo a esse clamor da demanda mundial para o aumento da nossa produção, até para controlar os preços internacionais dos produtos, o Brasil pode aumentar 20 milhões de novos hectares nos próximos 10 anos, sem sair dos 250. Aí você que está nos ouvindo aí pergunta, mas como é que é possível isso? Você nós usamos 250, nós vamos aumentar 20 milhões de hectares. Um hectare, para vocês terem uma ideia, é um campo de futebol do estádio, só para dar uma noção mais ou menos do tamanho. Vai aumentar 20, vai continuar em 250? Como que isso pode? É isso que eu tenho dito nas entrevistas internacionais para acalmar as pessoas. Por quê? O Brasil tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos, que é o seguinte: as nossas áreas agrícolas podem ser usadas mais. Vocês provavelmente já ouviram falar no conceito de segunda safra ou safrinha, ou seja, a gente planta a soja, a gente colhe a soja, a gente entra com milho, gergelim, com sorgo, então você pode usar 2 vezes. Eles lá têm que fazer boneco de neve, por conta da frio e tudo isso que está acontecendo. Então nós podemos ampliar o uso da segunda safra no Brasil e podemos ampliar a produção em cima da área de pastagens. O Brasil tem muita área de pastagem que pode ser convertida para a produção de grãos, para a produção de cana, para a produção de frutas, de hortícolas, e isso tudo nos dá essa condição ímpar no planeta. É o único país que pode, nesse momento, expandir fortemente a área do agro sem aumentar 1 hectare sequer, sem derrubar uma árvore sequer. Então, nós temos um orgulho muito pela sustentabilidade que é o Brasil, pela sustentabilidade que é o nosso agro. Além dessa questão, Cissa, deixa eu só colocar mais 2 ou 3 números aqui interessantes, que é o seguinte: o país, nosso país, é o que tem o maior percentual de uso de biocombustível nos combustíveis fósseis. A gente mistura, vamos passar 15%, 20% de biodiesel no diesel, e a gente mistura hoje 30% de etanol anidro
além do hidratado. Então, nós temos o melhor mix de uso de combustíveis do planeta. E aqui nós estamos também usando um monte de energia elétrica. E o Brasil tem uma das matrizes mais limpas de energia elétrica do planeta, com as hidrelétricas, com a eólica, com a solar e com a biomassa, que é a queima do bagaço de cana e a geração de energia elétrica. Porque antes tinha, né, sujava, agora só tem acidental e criminal, né, que é uma coisa que precisa ser combatida fortemente. Mas hoje, com todo o bagaço da cana, você gera energia elétrica. Então, dentro do que a gente chama de agricultura circular. Então, além desses pontos todos, o Brasil tem um código florestal extremamente rigoroso. Vocês, provavelmente, que estão nos ouvindo aqui na Tati, já devem ter visto aquelas manifestações que teve na Europa há pouco tempo atrás, tratores nas capitais, né, jogaram esterco nos prédios públicos, porque eles queriam colocar 5% de área de reserva legal nas fazendas. Sabe quanto que é no Brasil? 20%. Aqui na nossa região, 35% no Cerrado, 80% na região do bioma amazônico. Então, não pode usar 80% da área da sua fazenda, tem que ser vegetação original. E mesmo aqui em São Paulo, com o preço caríssimo das terras, um fazendeiro tem que separar 20% da área dele e deixar a cobertura original ou voltar à cobertura que tinha aqui para que ele esteja regularizado perante o nosso Código Ambiental. Então, vocês viram aqui, eu costumo dizer assim, quem fala mal do Brasil, ele não tem os números adequados, porque nós somos uma das agriculturas, se não for a mais sustentável do planeta. Não, temos problemas, Cissa? Só para concluir, temos sim. Nós temos desmatamento ilegal, que como a própria palavra já diz, é crime, e que nós temos muita dificuldade de combater, porque ocorre em regiões difíceis de combate. Então nós precisamos combater isso, trazer isso a zero, para que você colhe na comida brasileira o selo da comida mais ambiental do planeta. E o que tem sido feito, professor, para combater isso, esse desmatamento? O que está sendo feito é insuficiente. Eu acho que esse governo, né, que tem uma ministra do Meio Ambiente que é bastante respeitada internacionalmente, deveria focar apenas nisso para ter resultados palpáveis. Ou seja, focar toda a máquina, buscar recursos internacionais, buscar hoje imagens de satélite, controles que nós temos e um mecanismo punitivo que seja extremamente rápido, para que quando houver o desmatamento e quadrilhas, você imediatamente o combate, o controle. E aí o Brasil tem outro problema, Cissa, difícil ver, porque muito desse desmatamento, pessoal, acontece em área que ninguém sabe quem é dono. É diferente das regiões que vocês estão ouvindo a gente, que o terreno você sabe de quem é e tal. Você tem muitas áreas do Brasil que população as terras. Então precisava acertar esse processo também, porque senão você não tem quem punir. Se quem lá, quem que eu vou punir, né? Porque não tem dono, né? Como é que faz? Então, a minha recomendação para esse governo, já que nas outras áreas ambientais a gente vai bem, é focar absolutamente em combater todo tipo de desmatamento ilegal. Em São Paulo, no sul do Brasil, não é um problema isso, porque por incrível que possa parecer, a cobertura vegetal do estado de São Paulo aumenta a cada ano. Ela está aumentando 0,5%, 1%, acho que nós já estamos em 22%, 23% do estado de São Paulo coberto por matas. Então tem que ser bem mesmo lá na Amazônia, é o nosso principal problema hoje, que dá problema de imagem para nós lá fora, né? Porque na área ambiental eu costumo dizer que o Brasil é um país que ganhou de 9-1 o jogo, mas lá na Europa vai passar só o gol que a gente tomou, que é esse problema do desmatamento. É uma questão política, professor. Os produtores enfrentam outro problema, que é a invasão de terras. Como tem feito isso? Como que está em relação a esse assunto? Tem diminuído? Esse assunto é um assunto que dá muita insegurança jurídica, e eu acho que esse é um ponto que o governo também, não na área ambiental, aí nós estamos falando na área criminal. O Brasil precisaria fortalecer. Hoje nós estamos com produtores rurais, com quadrilhas especializadas na questão de roubo de defensivos, assaltos a fazendas. Então, a mesma intranquilidade que as pessoas sentem, às vezes, com o celular em lugares de grande movimento, hoje você tem nas fazendas. Se engana quem pensa que a vida lá é tranquila por conta do
problema de assalto. Então nós temos um problema de segurança muito grave hoje no Brasil, que nós precisamos resolver, de novo, usando inteligência, usando satélite, usando o sistema financeiro, para onde foi o dinheiro, rastreando isso. E outra atividade criminal que também não pode ser tolerada é a invasão de patrimônio público, seja ele na cidade ou no campo. Ninguém quer que um edifício de alguém ou um imóvel que está para alugar de alguém seja invadido. E você também não pode ter invasão de propriedades que têm dono também no Brasil. Então esse é um ponto que nós precisamos tratar muito bem. É preciso, lógico, tentar incluir pessoas que querem trabalhar na atividade agrícola e que não tem patrimônio, mas nós precisamos fazer isso hoje de uma forma muito mais inteligente, que é criando oportunidades de trabalho, Cissa, e não doando patrimônio para quem não tem vocação e muitas vezes está numa atitude oportunista de ganhar um pedaço e tentar alugar esse pedaço, porque ele não pode vender, e mais para frente, quando ele tiver o título, vender essa propriedade. Então, esse ponto é um ponto que me chama muito a atenção, porque hoje, Cissa, a minha maior preocupação para o agro brasileiro atingir esses resultados que eu comentei aqui com vocês, que serão extremamente positivos para a sociedade, é a questão do trabalho, Cissa. Hoje no Brasil está faltando mão de obra em quantidade, qualidade e vontade de trabalhar. Nós terminamos há pouco o plano estratégico, você falou de planejamento, plano estratégico do setor de frangos e suínos, né? Que o Brasil é um brinco, é o país mais competitivo na produção de carne de frango e carne suína. Para vocês terem uma ideia, daqui a 10 anos nós vamos ter 40% do frango importado pelo mundo virado ao Brasil, 20% do suíno, 30% da carne bovina. Olha só. Imagina, 1/3 da carne que o planeta compra vem do Brasil, um país só. E aí, para você ter uma ideia, nos frigoríficos, que são extremamente importantes para a nossa competitividade, o levantamento que nós fizemos junto com a associação do setor, Cissa, tem 20 mil posições de trabalho em aberto no nos frigoríficos, esperando pessoas... De trabalho, mas pessoas talvez comprometidas é o que falta no mercado. Viu, nós estamos professor? hoje com um grave problema, Cissa, nessa área. Para mim é o problema mais grave, o país precisava rever essa questão dos auxílios, dar auxílio também, a gente quer que o auxílio seja dado para as pessoas terem mais condição de consumir, mas não atrelar isso à carteira de trabalho, porque está faltando hoje gente para trabalhar, não apenas no agro, mas em diversos setores, tá? Eu tenho muita preocupação, isso sem falar, todo mundo aí já ouviu da geração neném, nós temos 10 milhões de pessoas na faixa dos 15 aos 29 anos que não trabalham, não estudam, não procuram emprego. Então, na verdade, aqui no Brasil nós estamos precisando criar uma bebida chamada vontade de trabalhar. Eu acho que esse é um dos pontos principais a acertar na nossa sociedade. Cissa, ele vem se agravando e eu posso dizer para vocês que eu viajo o Brasil inteiro, converso muito com empresários, o problema do trabalho, da mão de obra, vem se agravando de forma exponencial. Precisa botar atenção em cima disso. Para você que chegou agora, você está acompanhando o nosso bate-papo com ele, que é especialista em estratégia do agronegócio, o professor Marcos Fava Neves. E vem chegando mais uma pergunta aqui, uma participação para você, professor. Segundo a Forbes, as 10 maiores cooperativas do agro no Brasil faturaram mais de 138 bilhões de reais em 2023. A pergunta é a seguinte: o cooperativismo do agro brasileiro virou referência? Olha, a resposta é sim. Eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo agro. Por que você é apaixonado pelo agro, Marcos? Muitas pessoas perguntam. Porque eu sou apaixonado pelo desenvolvimento social. E eu vejo o que o agro está fazendo em termos de criação de empregos, recolhimento de impostos. Pecuária, acho que é algo perto de 150 bilhões de reais o que paga aí de imposto. E aí você traz o assunto cooperativa e esse então é um mel. Porque a cooperativa, para quem nunca ouviu o que é uma cooperativa, ela é uma aglutinação de produtores para que eles se tornem grandes. Então eles se juntam num grupo, constituem uma organização chamada cooperativa e aí eles compram em conjunto a semente, o fertilizante, tudo que eles forem precisar usar, a cooperativa compra para eles, faz uma negociação melhor e eles têm acesso a esse produto. A cooperativa também vende em conjunto para eles que eles vão ter melhores preços também. E
ela dá assistência técnica, assistência jurídica, ela ajuda hoje em toda a questão digital que está envolvendo aí as fazendas, e isso tem sido extremamente importante. Então, o que é o orgulho meu de contar para vocês? Muita gente fala, mas o agro é só grande, não tem nada a ver isso. O agro, vocês já entenderam desde o início do programa, que é todo mundo que está participando da cadeia produtiva, pequenos, médios e grandes. E a cooperativa é um jeito do pequeno produtor se tornar um grande produtor, tá? Porque aí ele está junto com muitos outros. Então hoje nós temos uma cooperativa de café aqui em Guaxupé, que é a Coxupé, que é a maior do mundo de café. Vocês sabem quantos donos? 18 mil pessoas, são pequenos proprietários, donos da Coxupé, e a própria Coxupé entrega algo entre 20% a 30% do café que a Starbucks e a Nespresso compram, vem da Coxupé, com a qualidade e a sustentabilidade feita aí na cafeicultura. Então, as cooperativas do Brasil estão dando um show hoje, muitas delas exportam diretamente para a Ásia, para os mercados finais, e facilitam muito a inclusão sustentável dos pequenos produtores. Eu gosto tanto de cooperativa, Cissa, que eu costumo dizer que é o socialismo que deu certo, porque ele é meritocrático. Ele responde, ele devolve conforme o trabalho, conforme o uso. Então, o que teve de lucro da cooperativa, a gente não usa o termo lucro. Então, vamos pensar que a cooperativa trabalhou o ano inteiro, Cissa. Ela deixa o que a gente chama de sobras. Sabe como é que ela distribui as sobras? Conforme os produtores mais usaram a cooperativa. Então, se você usou ela 10 vezes mais do que eu, a sobra que você vai receber é 10 vezes maior do que a minha. Então, com isso, você tem um incentivo ao uso e você tem uma premiação pelo mérito, pelo trabalho, pelo esforço, que é outra coisa que também precisa ser aprimorada no Brasil. Professor, falando desses produtores, voltando até lá no campo, em relação ao custo de produção das principais commodities, por exemplo, no aspecto da gestão, é melhor deixar de olhar a agricultura como hectare, sim como metro quadrado, até para economizar recursos? Essa é uma das tarefas mais importantes que você toca aqui num ponto-chave para o Brasil continuar conquistando mercados internacionais, que é a questão da eficiência. Nós temos que mudar o conceito que está na cabeça das pessoas e não tratar mais a agricultura por hectare ou por campo de futebol, como eu expliquei para vocês, é mais ou menos o tamanho de um hectare. Nós temos que tratar por metro quadrado, essa área que vocês estão vendo aqui. Hoje, com os drones, satélite, robôs que ficam circulando a propriedade, você consegue, Cissa, diagnosticar exatamente onde tem uma planta daninha que vai oferecer competição à planta que você quer produzir, seja o milho, seja a soja, né? Por isso que o produtor usa defensivo, né? Muitas vezes vocês ficam tristes e falam, pô, o produtor joga produto químico. Ninguém quer jogar produto químico, é caríssimo. É caríssimo, né? Então, por que ele joga? Porque você tem insetos que querem comer a comida nossa. Você tem plantas daninhas que querem comer também a soja, comer o milho e atrapalhar o desenvolvimento delas. E hoje você tem tecnologias que não precisa mais aplicar produto em toda a área. Você joga só em cima da planta daninha. Vocês estão percebendo que isso é muito mais eficiente para o produtor e ambientalmente mais adequado. Você também joga, Cissa, fertilizante só onde o solo está precisando. Porque às vezes em outros locais ele tem o fertilizante suficiente para aquele ano. Antes havia um desperdício, né? Ô, professor... Metro quadrado é a solução. Aqui a gente caminhando é ótimo, né? Andando pela nossa região, cana-de-açúcar. Quero saber do senhor. 2024 vai ser bom para cana-de-açúcar? O Brasil teve um ano muito bom, que foi a safra 23-24, né? A cana a gente sempre usa 2 números, né? Porque a safra começa dia 1º de abril e termina no final de março do ano seguinte. Então, muitas vezes vocês estão vendo 2 números e falam, como é que pode? É porque a gente vai de 1 de abril, por exemplo, de 23, ao final de março de 24. Essa acabou agora. Nós estamos começando a 24-25, ou seja, 1 de abril de 24, até o final de março de 25. A 23-24 foi muito boa,
porque o clima ajudou, a produtividade foi boa e os preços foram bons para o produtor. Nós temos que torcer agora para 24, 25, repetir os resultados da safra 23, 24. A cana é extremamente importante porque o Brasil hoje detém, Cissa, sabe quanto? Metade do mercado mundial de açúcar. 25%, 50% do que o mundo compra de açúcar vem do Brasil. E a cana também entrega o etanol. E eu fiquei extremamente contente, vou contar para vocês aqui uma novidade de perspectiva para a cana, que é o seguinte: outros países do mundo estão misturando etanol na gasolina, por exemplo, a Índia. Foi para 30% isso, essa mistura foi para 30%? Foi para 25%, aqui para nós 30%. Para nós 30%. Nós aumentou de 27% para 30% e na Índia para 25%. E sabe quem também vai usar etanol e já está usando? Para alegria da nossa região produtora de cana, a turbina do avião e o motor do navio. Este mês aqui, o Brasil já fez a primeira exportação de etanol feito na nossa região para ser consumido nos aviões americanos no que está sendo chamado de SAF, combustível renovável de aviação. Então, a perspectiva que nós temos, que eu comentei já contigo, nos grãos de crescer é muito grande, nas carnes também é muito grande, e no biocombustível, o Brasil tem uma chance muito grande de colocar cada vez mais diesel renovável. Etanol, vocês sabem que agora está sendo feito de milho também. E o etanol aí da nossa cana. Então, as possibilidades realmente são muito grandes aí para continuar esse crescimento. Professor, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, mas eu encerro com a seguinte pergunta: qual o tamanho do agro brasileiro? O tamanho do agro brasileiro é o tamanho do meu coração. E eu espero que depois de ter ouvido aqui esse programa, a Cissa também ficou com um coração maior, mais dedicado ao agro. Depois de você ter ouvido aqui, que você tenha mais admiração aí por esse setor, porque o mundo olha com encanto para o Brasil. E eu pergunto para você, o que mais o mundo olha com encanto para o Brasil? Que outros setores, né? Nem nosso futebol mais, e nem, enfim, o agro é aquilo onde o planeta tem enorme admiração pelo Brasil e você precisa ter também, porque ele coloca a comida na mesa. Cissa, a comida hoje no Brasil, sei que está caro, muita gente reclama, mas ela é 40% do preço que ela era há 30 anos, graças ao agro, graças ao desenvolvimento. Então, eu acho que é um setor que todo mundo tem que ter orgulho, porque o Brasil lidera no planeta, não apenas em quantidade, em qualidade, em sustentabilidade, em potencial de crescimento. E todos nós temos nos beneficiado com esse desenvolvimento, com os empregos gerados, com a quantidade de impostos pagos, possibilitando aí a melhoria do Brasil. Então vamos acreditar, vamos confiar e vamos admirar. Professor, eu me sinto honrada em ter conversado com você. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Maior cobertura jornalística da AgriShow 2024 é aqui na Tati.